Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Somos estudantes do segundo ano de administração pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia e viemos aqui apresentar um trabalho na disciplina de Física a respeito de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Somos Antônio Manuel Dias da Mota, João Manuel Almeida Ramos, Mário Vinícius Campinas Souza e Pedro Henrique Martin Lopes. E o professor da disciplina é João Hermano. Iniciarei o trabalho explicando os conceitos iniciais dos movimentos uniforme e movimento uniformemente variado, e em sequência os meus colegas vão aprofundar a temática. O que é movimento, né, para começar, porque não dá para a gente saber o que é movimento uniformemente variado sem saber o que é movimento. Bem, na física, o movimento consiste na variação de posição de um objeto no decorrer do tempo. O movimento é sempre relativo a um ponto observador. Um objeto que se desloca do ponto A para o ponto B em um período de 2 segundos, nesse processo existe um movimento, por exemplo. E o movimento uniformemente variado ocorre quando o objeto se movimenta em uma velocidade que varia de maneira uniforme. Quando o objeto está em um trajeto no qual sua velocidade aumenta de maneira constante, esse movimento é uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, o objeto varia sua velocidade de maneira constante em um trajeto reto. É um movimento realizado em uma linha reta, por isso o nome, retilíneo. Esse trajeto reto pode ser na horizontal ou vertical. Pode ser um trem percorrendo um trilho reto ou o lançamento de um foguete, por exemplo. Olá, me chamo João Emanuel e eu vou explicar o que é função horária móvel. A função horária é aquele tipo de movimento onde a velocidade ela permanece sempre com o mesmo valor, com o valor de velocidade constante. A trajetória pode até ter alguma alteração, por exemplo, a escada rolante. E o que acontece? Você sobe na escada rolante e durante todo o movimento de subida ou de descida, você está se deslocando sempre com a mesma velocidade. Um outro exemplo que eu posso te falar é a velocidade de som. Lembra lá nas aulas de ondulatória, quando falou que a velocidade de uma onda depende do meio? Então, tem um som de uma guitarra. O som ela se propaga em todas as direções com a mesma velocidade. Então, são dois exemplos, só para a gente entender uma explicação prática. A primeira coisa é o movimento. É dizer que o corpo está se mexendo, ou seja, ele possui a velocidade. E a velocidade ela é diferente de zero. E ela é uniforme. Significa para a gente que o valor dessa velocidade, ou seja, o módulo dela, permanece sempre constante. Como por exemplo o carro que é em linha reta. Eu posso falar, por exemplo, para você em uma bola girando, fazendo um movimento circular, sempre com o mesmo valor de velocidade. Esse é um movimento circular e uniforme. E o movimento serem uniformes, eles possuem velocidade com módulo, ou seja, com valor constante. E agora vamos fazer uma análise desse movimento. Imagine que tem uma pessoa que está correndo para a direita. Então vai acontecer o seguinte: conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai se encontrando cada hora num lugar diferente. Ou seja, a posição dela vai mudando com o passar do tempo. Vamos supor que a velocidade é 5 metros por segundo. Quer dizer que em 1 segundo ela vai andar 5 metros. Só que em 2 segundos ela vai andar 10 metros. E em 3 segundos ela vai andar 15 metros e assim por diante. Tem um movimento acelerado e retardado. Um exemplo é a corrida de cavalos, né? Cada um dos cavalos ele vai ali para sua casinha. Ele se posiciona direitinho e é dado a largado. E eles estão inicialmente parados. E quando é dado a largada, eles começam a ganhar velocidade no início da prova. E depois a corrida segue normalmente. Esse ganho de velocidade ele está relacionado a uma aceleração do movimento. Bom, eu quero que você dê uma imaginada em um carro que está parado. Se ele está parado, ele não tem velocidade nenhuma. E aí ele vai começar a ganhar, a andar cada vez mais rápido, aumentando a sua velocidade.
como você pode imaginar. Agora um outro caso, imaginei que eu tenho um carro vindo numa velocidade muito alta e aí ele vê alguém passando na rua e percebe que tem que frear. Então vai acontecer isso aqui, ele vai perder a velocidade, que é chamado de um movimento retardado, que nos dois casos que eu te mostrei, eu tive uma variação de velocidade. No primeiro o carro ganhou a velocidade e no segundo ele perdeu e é relacionado com a variação da velocidade. Agora um detalhe, o fato do movimento ser uniformemente variado quer dizer que existe uma aceleração. Porém, essa aceleração ela é constante. Por exemplo, o carro que estava no início ele tinha uma velocidade igual a zero. E depois de um segundo ele passa a ter uma velocidade de 2 metros. E depois de mais um segundo a velocidade aumentou mais 2 metros, a velocidade aumentou para 4 metros por segundo. E se ele era 2 metros por segundo, aumentou para 4 metros por segundo. E depois aumentou mais 2 metros por segundo e foi para 6. Quer dizer que ele teve uma variação de velocidade. E a velocidade varia, porém a aceleração dela é constante. A função de posição em relação ao tempo se dá por S igual a SI mais VI vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2, a qual corresponde a S ser a posição do objeto, SI a posição inicial, VI a velocidade inicial, o A corresponde à aceleração e o T ao tempo. Vale mencionar que em alguns livros, em vez de aparecer SI ou VI, pode aparecer S0 e V0 para posição e velocidade inicial. Partindo para o gráfico, temos o seguinte enunciado. Um patinador está a 10 metros de origem da pista retilínea e a velocidade dele no instante t0 é igual a 5 metros por segundo. A aceleração é de 4 metros por segundo. Agora, trocando os valores do enunciado pelos termos da função, temos que S é igual a 10 mais 5 vezes t mais 4 vezes t ao quadrado dividido por 2. E no gráfico temos a variação de tempo de 0 a 6 segundos, aonde ele inicia no 0 na posição 10 e no 6 ele finaliza na posição 112. Já no gráfico 2, são comparados dois objetos, ao qual o primeiro ele se desloca em velocidade constante de 25 metros por segundo e o segundo ele parte do repouso com aceleração de 6 metros por segundo e velocidade de 4 metros por segundo. O gráfico ao todo possui 5 segundos, a variação de 0 a 5 segundos. E o segundo objeto, já em 2 segundos, fica perto de ultrapassar o primeiro objeto, e em 3 segundos ele ultrapassa. E termina o gráfico na posição 95. Olá, eu sou Pedro Henrique e eu vim explicar um pouco sobre esse gráfico que está definindo uma distância baseado no enunciado da questão que diz assim: um ciclista, ao iniciar um passeio, pedala a 2 metros por segundo com aceleração de 2 metros por segundo. Em 5 segundos, que distância ele percorrerá? Então, baseando-se na função horária de posição, nós podemos entender que o ST é a distância que a questão está pedindo. Então, substituindo os valores na fórmula de acordo com as informações que o enunciado está nos dando, onde o local inicial corresponde a 0, onde a velocidade inicial corresponde a 2 metros por segundo, onde a aceleração é os 2 metros por segundo e o tempo são 5 segundos. Então, substituindo esses valores na fórmula e resolvendo a equação, nós conseguimos entender e ter a resposta de que a distância percorrida pelo ciclista corresponde a 35 metros. Distância essa que é evidenciada nesse gráfico. Oi, tudo bem? Me chamo Gabriel e eu vou falar sobre função horária da velocidade do MVU, que, na verdade, nada mais, nada menos que é uma equação em que a velocidade é escrita em uma função de um instante de tempo. Essa função é uma equação do primeiro grau, ou seja, é uma equação reta.
o cálculo está aí no slide, que é Vt igual a V0 mais A vezes T. Vt é a velocidade no instante, em metro por segundo. V0 é a velocidade inicial, que é também por metro por segundo. A é a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. E T é um instante de tempo em segundos. A função horária do MVU é usada para determinar a posição de um móvel que descreve um movimento uniforme variável. Trata-se de uma equação de segundo grau que depende de variáveis como velocidade inicial, posição inicial e aceleração. O cálculo é a seguinte: St igual a S0 mais V0 vezes T mais a AT elevado ao quadrado dividido por 2. St é a posição inicial em instante em metros, S0 é a posição inicial em metros. Também existe a equação de Torrêncio. A equação de Torrêncio é uma equação na cinemática desenvolvida pelo físico matemático italiano evangelista Torrêncio. Essa equação permite determinar grandezas com aceleração, velocidade inicial e final, até mesmo o deslocamento de um corpo que se move com aceleração constante quando não contém um intervalo de tempo a qual o movimento ocorreu. A equação de Torrêncio pode ser usada para determinar importantes grandezas de movimentos uniformemente, variando quando não se sabe o tempo percorrido. E também a equação de Torrêncio, independente do seu tempo, ela é desenvolvida a partir da junção de tempo da função horária, da velocidade da função do movimento uniforme variado. Ou seja, um movimento que ocorre nessa linha reta e com aceleração constante, a equação de Torrêncio é definida pela fórmula da seguinte: V elevado ao quadrado igual V0 elevado ao quadrado mais 2 vezes delta vezes S. V significa velocidade final em metro por segundo, V0 velocidade inicial em metro por segundo, A aceleração média em metro por segundo e delta S é deslocamento.